Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para a gente começar as nossas atividades do segundo bimestre, eu resolvi antes fazer uma revisão geral dos assuntos que a gente viu no primeiro bimestre. Então, para a gente rever os conceitos que a gente viu de genética, e eu explicar algumas coisinhas a mais para vocês, tá? Então, vai ser uma revisão junto algum, com aula também, porque eu vou explicar algumas coisas também, tá? Então, eu vou seguir pelos, pelos slides que vocês já têm das aulas passadas e não vou explicar tudo, né? Algumas coisas só para vocês relembrarem, tá? Bom, na primeira aula, né, a gente viu alguns conceitos de genética, algumas coisas que são importantes que vocês têm que relembrar e na verdade, saber, assim, entender bem como é esses conceitos. Porque o assunto, basicamente, de biologia do terceiro ano é genética, né? Então, a gente vai ver ainda por um tempo esses assuntos, tá? Então, vamos lá. Lembrando que as nossas células, né, as células do ser humano, da espécie humana, têm 46 cromossomos. Então, vamos relembrar aqui, né? As células que têm 46 cromossomos, elas são diploides. Lembrar desse termo, diploides. Tem 2 lotes cromossômicos, ou seja, é formado por uma parte de cromossomos de DNA que veio do pai e uma parte de cromossomos que veio, né, de material genético que veio da mãe, formando uma célula diploide, que tem 46 cromossomos. As células do nosso corpo que são haploide, né, ou seja, tem um lote cromossômico só, é metade, ou seja, tem 23 cromossomos. Essas células, na nossa espécie, né, são os gametas, ou seja, quando os gametas estão prontos, ou seja, o espermatozoide no homem tem 23 cromossomos. O óvulo na mulher tem 23 cromossomos. Então, essas são células haploides. Então, esses dois termos vocês têm que lembrar. Célula diploide, célula haploide. Lembrar que cada cromossomo nosso, ele é uma fita de DNA. Então, ela é uma fita de DNA que está ali toda condensada, enrolada. E essa fita de DNA é onde tem todas então, as nossas informações para guiar e comandar as funções do nosso corpo. As nossas características vêm do nosso material genético, que é expresso lá, né? Então lá está a receita do que a gente para a gente ser formado, para formar todas as coisas que a gente precisa, a receita está no DNA, que é o nosso código genético. E todo esse código genético, ele é composto por genes, né? Então tem os genes, que são pedaços do DNA, onde tem uma informação genética ali. Então, naquele gene específico, tem uma informação para uma determinada característica. Tá? Então, assim, é com todos os organismos que tem material genético, é assim. Né? E esse material genético ele é bem extenso, né, bem grande, é composto por muitas pares de bases nitrogenadas, quais são essas bases, né? Que são 4 no DNA: adenina, guanina, timina, citosina. As 4 bases. Lembrar sempre, AT com GC. Então, adenina com timina, guanina com citosina. Sempre esses pares de bases formados. Adenina com timina, guanina com citosina. E essa dupla fita de DNA, né? Então, ela é formada por uma fita dupla,
que elas se complementam. É por isso que essa característica do DNA, ela é fácil de ser copiada. Por isso que o nosso material genético, ele se divide, né? Ele é fácil de fazer uma cópia, porque se eu tenho uma fita aqui que é complementar à outra, basta eu separar as fitas, ter novas bases para se encaixar, eu vou formar uma nova fita. Então, duas fitas a partir de uma. E é isso que acontece quando nossas células se dividem na mitose e na meiose. Lembra, né, que a gente viu isso? Né? Então, aí estão as bases nitrogenadas, aqui mostrando, né, a estrutura, a molécula do DNA, como é molecularmente isso, né, todas ali, os hidrogênio, fosfato, oxigênio, todos os compostos químicos que estão no nosso DNA. Então, vejo que tem bastante nitrogênio, tem hidrogênio, tem carbono, tem oxigênio, tem fosfato. Então, tudo isso se encaixa perfeitamente, se combinam, se ligam todas essas coisas para formar a nossa fita de DNA. E elas são, lembra, elas são antiparalelas. E uma, então, é como se uma corresse para cima e a outra para baixo. Então, elas são antiparalelas, tá? Então, por quê? Uma fita, ela sempre vai terminar ali, ó, no grupamento fosfato. Por exemplo, essa fita que vocês estão vendo aqui na imagem, né, ó. Essa aqui, ela termina aqui no fosfato, que está ligado no carbono 5'. Por isso que uma fita a gente fala que ela é no sentido 5'. Ela termina aqui na 5'. E olha esse outro lado aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Deixa eu ver. Vou pegar uma canetinha aqui para marcar. Olha esse lado aqui, ó. Esse lado da fita tem um oxigênio livre na posição 3' daqui dessa pentose aqui, ó, que é um açúcar com 5 carbonos. Desse outro lado aqui, ó, tem um fosfato, ó, na posição 5'. A gente fala 5' porque é o carbono 5 que está ligado ao fosfato. Já essa outra fita aqui, ó, ela está ao contrário. Veja o fosfato que está aqui em cima, na posição 5'. Então, essa aqui, ela começa na posição 5' e termina aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, tem um oxigênio livre, que é 3', que a gente chama 3' OH livre, porque é um oxigênio e um hidrogênio ligado aqui. E é sempre aqui que vai vir uma nova base. Sempre vai se ligar nessa parte aqui. Então, ó, esse lado é 5' e esse aqui é 3'. Então, são antiparalelos. Isso é uma característica bem importante de lembrar da estrutura do DNA, então, que elas são antiparalelas, tá? Porque isso, na verdade, interfere quando o DNA vai se duplicar. Quando ele tem uma cópia, fazer uma cópia, tem vários mecanismos ali que interferem para que dê certo toda essa duplicação do DNA a partir dessas características, né? Tá. Ó, outro termo também importante, né? Locus gênico. Locus, lembrar que locus é lugar do gene. Então, é o lugar onde o gene fica. Ali é o lugarzinho dele. E aí, nesse lugar, vai estar o mesmo gene. Tanto no cromossomo que a gente herdou do pai, quanto no cromossomo que a gente herdou da mãe. Lembrar que esse par, então, como a gente tem 23 pares de cromossomos formando os 46, esses pares são, como eles são chamados mesmo, os pares homólogos. Então, esse aqui é um par homólogo, eles têm o mesmo tamanho, tá? Eles têm o mesmo formatinho, cromossomos, eles são bem iguaizinhos. Só que um veio do pai e outro veio da mãe, são homólogos, então eles são bem parecidinhos. Eles se pareiam até do lado dentro da célula no núcleo. E nesses cromossomos tem o lugarzinho onde fica o gene, que se chama locus gênico. E ali está os alelos. Lembra dos alelos? Os alelos são formas diferentes de um mesmo gene, ou seja, gene para uma determinada característica. Visível, gene para a cor do cabelo. Então, aqui vai ter um tipo, um alelo. Ah, sei lá,
Às vezes você herdou do seu pai lá um cabelo encaracolado, escuro, e da sua mãe é liso e um cabelo mais claro. Então, vejam, a característica, se a gente for levar em consideração uma característica, ou seja, cor de cabelo, não é uma característica, é a cor. Agora, a cor tem várias cores de cabelo. E aí, então, são os alelos diferentes que vão dar essas cores diferentes do cabelo. O gene é um só, gene, para a cor do cabelo. Mas alelos têm diferentes formas. Tá? Então, lembra quando a gente viu os casos lá, que a gente vai ver também, das leis de Mendel, né? Aqui está no caso semente verde e semente amarela. Ou seja, está considerando um fator só, que é a cor da ervilha. Se ela é amarela ou se ela é verde. Então, aqui num cromossomo está o alelo de semente amarela. Nesse caso que estamos aqui analisando, né? E no outro, o alelo de semente verde. Então, o alelo é diferente, ó. Um é para verde e outro para amarela, mas está definindo a cor. Aí, nesse caso aqui, né? Lembra que nos casos que o Mendel analisou lá das ervilhas, o alelo para a cor amarela sempre é dominante. Então, nesse caso aqui, a ervilha vai ser amarela, esse que domina, né? Então, o verde fica ali, a cor verde não se manifesta. Ela fica escondida ali, essa característica, e às vezes se manifesta só nas próximas gerações, como foi o que Mendel descobriu. Aí foi a mesma coisa, né? Outros termos também que vocês têm que lembrar. Genótipo e fenótipo. O que é o genótipo mesmo? O que é o genótipo? É o que está nas nossas células, lá dentro do núcleo, nosso material genético. Genótipo é o conjunto de todo o nosso material genético das nossas células, os nossos genes, o nosso material, que está dentro das nossas células. A gente não consegue ver o nosso genótipo ali expressando, não consegue, mas ele está guardadinho dentro das nossas células. Então, isso é o genótipo. O que é o fenótipo? Fenótipos são as nossas características visíveis. Pode ser comportamental também. O seu comportamento é definido também pelo seu genótipo. Às vezes você tem um comportamento de ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, ou é uma pessoa mais nervosa, mais estressada. Então, o nosso comportamento também é definido pelo genótipo. Então, o fenótipo é nosso comportamento. O que a gente consegue perceber, né, que influi o genótipo, vai interferir no nosso fenótipo. Então, nossas características visíveis, tudo isso é fenótipo. Só que o genótipo também tem interferência do ambiente. Então, o meio ambiente onde a gente está inserido, interfere no nosso fenótipo final. Isso tudo desde criança, desde quando a gente está sendo formado lá na barriga, lá no útero, que a gente era uma célula só. A alimentação que a sua mãe teve, se ela se expressou muito durante a gravidez, algum trauma, tudo isso é o meio ambiente que pode influenciar nas nossas características finais. Isso já é comprovado. Né? Isso também tem um termo para isso, que é epigenética. É muito interessante. A epigenética ela vai analisar bem isso. O quanto as nossas características são influenciadas pelo ambiente. Desde que a gente foi gerado. De criança, a nossa alimentação interfere, os costumes, tudo isso, né? Interfere no nosso fenótipo. Aqui um caso bem interessante, ó. As folhas, por exemplo, dessa planta que estão submersas na água, ela tem um tipo de fenótipo. Olha, as folhas são mais fininhas. Já as folhas que estão para cima da água, que estão flutuando, elas têm um formato diferente. Ou seja, é a mesma planta? É. É o mesmo genótipo? Pode com o mesmo genótipo, é a mesma planta. Só que o ambiente está influenciando a expressão de genes diferentes conforme o ambiente. Então, quer dizer, alguns genes nessa parte aqui de baixo, então podem estar desligados
enquanto os genes nessas folhas aqui de cima estão ligados, fazendo com que o formato da folha fique diferente. Mesma coisa aqui com os gatos siamês, né? Já repararam que eles têm as extremidades do corpo, orelha, focinho, o rabo, as patinhas escuras? Essa característica é definida pelo ambiente, ou seja, geralmente as extremidades do nosso corpo, né, ou seja, a orelha, ela sempre é mais a temperatura corporal aqui, a temperatura é menor nas extremidades. Então, sempre as mãos às vezes mais geladas, os pés, porque não tem muita circulação de sangue ali. Então, nas extremidades a temperatura é um pouco mais baixa. Então, justamente nesses lugares, a cor, né, ou seja, o pigmento, a coloração preta, ela se deve à ação de um gene que só se manifesta nas áreas do corpo com temperatura mais baixa. Então, esse gene só vai se expressar e dar essa pigmentação diferente no pelo, aonde a temperatura é mais baixa. No resto do corpo, onde a temperatura é um pouquinho mais elevada, esse gene fica desligado e não se manifesta, deixando uma coloração diferente. Então, esse é um caso bem interessante, né? A gente viu também mitose e meiose, duas divisões celulares que existem. Mitose. A mitose, ela é um processo de divisão celular que ocorre para repor os tecidos do nosso corpo, que estão as células mortas, da pele, ferimentos, fechar ferimentos para fazer cicatrização de células novas. Então, nosso corpo está sempre formando células novas por mitose. É uma divisão celular que não diminui o número de cromossomos. A célula vai se dividir, mas as células finais vão continuar com 46 cromossomos. Uma célula divide em duas, as duas ficam com 46. Por que isso acontece? O DNA todo se duplica. Se tem 46, vai se duplicar todo esse material, né? Lembram? Vai ficar 92 moléculas. Aí, por isso que essas 92 conseguem se dividir depois em 46, novamente, 46 para cada lado. Então, todo o material genético duplica. E aí, divide. Mesma coisa acontece na meiose. Só que a meiose acontece duas divisões celulares. A mitose é só uma. Uma se divide em duas. Número de células finais, duas. Meiose. Ocorre meiose 1, meiose 2, meiose 1. Uma célula se divide em duas. Essas duas já é reducional, 23. Cada uma ficou já com 23. Essas duas se divide mais uma vez, em mais duas. Então, por isso que a meiose, o número final de células são 4. Cada uma com 23 cromossomos. Isso falando da nossa espécie. 23. Uma coisa importante que acontece na meiose é o crossing over. O que é o crossing over? Permuta. Os cromossomos homólogos, eles estão bem pareadinhos aqui, ó, nessa fase aqui, ó, de diplóteno, ó, de diacinese. Os cromossomos homólogos, que são os 23 pares, eles vão trocar material genético. Como eles são homólogos, eles são iguais, eles não têm os mesmos genes? Tem. Aí eles se combinam, ó, me dá um pedacinho aí do seu material genético e você me dá um pedacinho do seu. Ok, vamos trocar. Troca. Por que acontece isso? Aumentar a variabilidade genética. Isso é muito importante, aumentar a variabilidade genética. Novas combinações de genes, novas características, pessoas diferentes, filhos diferentes, pela combinação, essa troca que ocorre. Isso é muito importante também, que ocorre na meiose. Então, é isso da meiose. Ok. Vamos para a parte 2. Segundo conjunto de slides aqui, tem essa parte aqui que eu até vou passar mais rápido, que a gente falou do contexto histórico todo, de como foi o surgimento da genética, os estudiosos, o que eles pensavam, né? E foi indo o descobrimento da molécula de DNA. Aqui também já falei para vocês um pouco, né, da ligação
nosso material genético. Aí, a gente viu também todo o processo de replicação, transcrição e tradução do DNA. Então, vamos relembrar esses 3 processos, né? A duplicação, ou replicação do DNA, ela é um processo até relativamente simples que ocorre. Por que precisa ocorrer? Vamos ver aqui a duplicação, passei para frente começar. Vai ocorrer sempre antes de uma divisão celular, seja mitose ou meiose. Todo o material nosso se duplica, o material genético se duplica. Então, a fita se abre, como está mostrando nessa imagem aqui, ela vai se abrir. Só que ela tem, para essa fita nova que está surgindo, que no caso aqui é essa vermelhinha, ela sempre tem uma direção. E essa direção é sempre 5 linhas para 3 linhas. 5 linhas para 3 linhas, ou seja, essa fita azul, aqui em cima, ela começa em 5 linhas e lá na ponta ela termina 3 linhas. Só que a fita que está surgindo, ela tem que ser 5 linhas para 3 linhas, para ser de paralelo. Então, ela tem que começar de dentro da fita para fora, de dentro para fora. Então, ela tem, a gente fala que essa fita que está surgindo aqui, que ela tem que vir de dentro para fora, em pedacinhos, conforme essa fita vai abrindo, ela é uma fita mais demorada para duplicar, então ela é retardada, se chama. Já a fita de baixo, como a fita molde é azul, ela começa em 3 linhas e termina em 5 linhas, a fita nova, ela já vai no sentido que é o correto, 5 para 3. Então, ela inicia e vai rápido até o final, conforme o DNA, a fita do DNA vai se abrindo, ela vai indo e vai ser duplicada. Terminou a duplicação, isso envolve muitas enzimas, tá? DNA polimerase, helicase, primase, todas elas participam de alguma forma, tá? A primase coloca os primers, que é o iniciador da fita. A helicase vai desenrolar a fita. A DNA polimerase, ela polimeriza, ou seja, é ela que adiciona os nucleotídeos, um por um. Vai buscando adenina, vai buscar a guanina, citosina, vai pareando, formando os pares. É a DNA polimerase que faz isso. Ó, aqui tem um trechinho de como isso acontece, né? Sempre tem que ser aqui, ó, um pedaço, uma 3 linha OH livre para vir um novo fosfato. E o fosfato da base nitrogenada, que é a base nitrogenada, né? Esse nucleotídeo, ele é formado por o nucleotídeo por essa pentose aqui de 5 carbonos. A base propriamente dita, que essa aqui é uma citosina, no caso, e um fosfato. Esses 3 componentes é chamado de nucleotídeo. O nucleotídeo precisa vir adicionado aqui na nova fita que está sendo formada, né? Sempre que vai se ligar esse fosfato na extremidade aqui, ó, 3 linha livre. Então, ele veio o próximo. Aí o próximo, a citosina que acabou de chegar, ela também tem um OH livre aqui. E aí, veio o próximo. No caso aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma adenina? Então, se tem uma adenina aqui, qual que é a base que vai vir aqui se parear com ela agora, que a DNA polimerase precisa colocar? Uma timina. Então, tem que vir uma timina aqui se ligar. A timina tem um fosfato. O fosfato da timina que vai se ligar aqui, ó, nesse OH. E assim sucessivamente, tá? Até terminar toda a duplicação. Ok. Agora, temos um processo também chamado de replicação, de transcrição. Transcrição. A transcrição acontece quando? Não é em toda, não é uma coisa que um fenômeno que vai acontecer na fita inteira de DNA, na molécula inteira. Não. A transcrição é o transcrever, ó, o nome diz, transcrever. Eu vou pegar e transcrever um pedaço do meu DNA de interesse, um gene. Por quê? Porque naquele momento a sua célula está precisando
daquela informação que está naquele pedaço do seu DNA, naquele gene. Essa informação pode ser necessária para formar um componente ali para a tua célula que está precisando no momento. Pode ser uma proteína, que no caso um hormônio, tá? Pode ser a insulina, que é uma proteína. Pode ser uma proteína da sua membrana, da sua célula, que está precisando, formou novas células, precisa formar novas proteínas para essa célula. Então, a todo momento, a célula precisa pegar e copiar ali ó, aquela informação. Então, isso é a transcrição. Um pedacinho do seu DNA vai ser transcrito numa fita de RNA. Aí que tá, ó. Transcrição é DNA para RNA. Esse pedacinho aqui de RNA que saiu é um pedaço, ele está levando a informação. Ele vai levar. Então, esse RNA aqui, ele se chama mensageiro, justamente porque ele está levando uma mensagem, ó. RNA mensageiro. E ele tem uma única diferença, porque o RNA, ele não tem timina. Tá? Ele vai ter, no lugar da timina, ele vai ter uracila. Uracila. Não tem timina. Então, a timina pareia com a adenina normal, tá? Só que isso é timina do DNA, tá? Vai se parear com a adenina aqui do RNA. Agora, como o RNA não tem timina, a adenina do DNA vai se parear com quem? Com a uracila, porque não tem timina. Então, é A com U e C com G é normal, tá? E esse pedaço de RNA mensageiro, ele sai lá do núcleo da célula e vai embora. Sai do núcleo, vai para o citoplasma da célula. E no citoplasma, ele é traduzido. Traduzido. Vou traduzir essa mensagem. No quê? No que é para ser formado, a proteína. Para traduzir, lembra que tem um código, né? Os códigos precisa ser traduzido. A cada três bases é um aminoácido. Então, aquela mensagem, ela vai ser traduzida de 3 em 3, né? Então, conforme a combinação, vai ser um aminoácido. E o aminoácido, lembra, né? O aminoácido vem da nossa alimentação. A maioria, alguns deles a gente já produz. O nosso corpo mesmo produz. E a gente precisa deles para formar suas proteínas. E aí, cada 3 é um aminoácido. E cada aminoácido, depois, eles se ligam, formando uma proteína. Então, uma proteína grande, ela é composta por uma combinação de vários aminoácidos. E aí, quem traduz são os ribossomos, que estão lá no citoplasma. Então, o ribossomo, ele é uma organela que tem 2 subunidades, uma maior e uma menor, e dentro desse ribossomo vai passar esse RNA mensageiro, vai mandar mensagem. E aí, vai ser cada 3, né? Lembra, ó, cada 3, por exemplo, aqui um AUG, que é o sítio de iniciação. Vai vir um RNA transportador, olha só, um RNA transportador que é complementar a essas 3 basezinhas ali, ó, sempre vai ter que ser complementar, ó, A com U, A com U, C com G, porque esse RNA transportador também não tem timina, e ele vai trazer o aminoácido correspondente, ele transporta o aminoácido, ó, ele transporta. Então tem aqui vários aminoácidos, serina, prolina, treonina, alanina, são 20. E aí, conforme vai passando, vai acontecendo essa ligação aqui. Vem o RNA transportador, traz o aminoácido. Passa mais 3 bases, vem outro aminoácido. E assim vai, até formar uma proteína final. Ó, a proteína terminou aquele pedaço de RNA pronto. Né? Então, são os 3 processos importantes que acontecem. Duplicação, transcrição, tradução. Tem vários vídeos, gente, no YouTube, que mostram umas animações
desses processos bem, bem didáticos. Tá, aqui, vamos começar a ter uns exercícios aqui, que depois a gente pode fazer em sala, na volta. E aí, a gente viu as leis de Mendel, né? Começou com a primeira lei de Mendel, nem chegamos a ver, acho que a segunda lei de Mendel ainda, né? Não, vamos ver agora. Leis mendelianas. Então, Mendel é o pai da genética porque ele descobriu como que as características são passadas adiante, né? Através de fatores que agora a gente sabe que são genes, são alelos. E ele, fazendo vários experimentos, né, conseguiu descobrir isso. Vendo as características diferentes das ervilhas, tinha cor diferente, tinha formato diferente, ele foi vendo como que isso era passado, né, adiante, geração para geração. Então, ele foi brilhante na descoberta dele, né, e a primeira lei de Mendel, é importante vocês lembrar aqui. Na primeira lei, a lei que diz, a lei assim é uma premissa, né, a premissa dele. Ele analisou um caráter. Então, na primeira lei, a gente diz assim que são casos de monohibridismo, porque Mendel analisou só a cor, só um fator por vez, por exemplo, ou a cor, ou a altura da planta, um fator por vez, ou o jeito da ervilha, se ela é lisa ou rugosa, já é outro aspecto, tá? Então, quando a gente analisa um caráter por vez, são características a gente fala monohibridismo, uma. Quando a gente analisa um caráter por vez, sempre tem uma proporção, né? Mendel viu que as gerações sempre tinham aquela proporção de 3:1, né? Ou seja, 3 lisas, que é o caráter dominante, e uma rugosa. Então, nesse caso aqui, quando analisar o formato da ervilha lisa ou rugosa, sempre era por proporção. 3 lisa para uma rugosa. Sempre, né? Então, ele via que isso se repetia com as outras características também, né? Então, ele contava as ervilhas para descobrir isso. Então, 75% das sementes eram lisas e 25% eram rugosas. Então, o postulado dele, né? Cada caráter é determinado por um par de fatores. Parzinho. Um do pai e um da mãe. E estes se separam na formação dos gametas. Óbvio, a gente sabe agora que existe a meiose, a gente estudou meiose. Eles se separam na formação dos gametas. Um alelo do seu pai e um alelo da sua mãe. Quando a gente vai formar meiose, eles se separam. Opa, vai cada um para um lado. Não pode para o mesmo lado. Não dá erro. Erro de meiose. Então, eles se separam. Só que hoje a gente sabe que nossos caráteres, não são determinados todos por um parzinho apenas de fatores. Às vezes tem mais fatores, tá? Hoje se sabe. A nossa altura é determinado por mais de um gene, um par de genes, não é só um parzinho de fatores, não. Mas isso foi o postulado dele primeiro. E aí, deixa eu ver o que mais aqui, acho que é isso que tem que saber, os cruzamentos, né? O dominante, o alelo dominante, o alelo recessivo. Vocês lembram, né? O dominante é o que sempre em dose, aqui ó, quando for Rzão, então lógico, né? Vai ser a característica dominante. O Rzão, Rzinho, o Rzão é o dominante, o Rzinho é recessivo, então a semente vai ser lisa também. Sempre também aqui, outro Rzão, Rzinho, vai ser lisa, e Rzinho rugosa. Então, sempre quando tem os gametas, eu vou fazer um cruzamento, ou seja, um cruzamento do macho e a fêmea. Quando eu cruzo, por exemplo, gametas, esse indivíduo, ele é Rzão, Rzinho, e o outro é Rzão, Rzinho, quando eu combino, vai dar sempre essa proporção, né? Os heterozigotos. 3:1. 3:1. Quando for heterozigoto. Lembrando, né, o que é heterozigoto? É quando eu tenho os dois
fatores diferentes. Eu tenho então Rzão, Rzinho. Se eu sou no zigoto, Rzinho, Rzinho. Isso é o zigoto recessivo. Ou no zigoto dominante, Rzão, Rzão. Tá? Então, pode ser também todas essas combinações. Os areogramas, né? Alguns exercícios que a gente fez aqui, analisando quadradinho, sempre determina que é o macho e isso que é o fêmea. Então, aqui mostrando, né? É um cruzamento e os descendentes. Geralmente, quando a bolinha é pintada, significa que ele tem alguma característica ali, ou ele vai ser afetado por uma doença. Então, sempre o exercício vai dizer, né? Como esse aqui, né, ó. Então, o homem, mulher, cruzamento, mulher normal, ó, e o mulher mutante, quando é pintadinho aqui, né? Até a gente já fez esse exercício. Vocês podem fazer para relembrar esses exercícios, né? Tá, vamos aqui para os casos da primeira lei de Mendel, monohibridismo, tá? Estamos vendo a primeira lei de Mendel, analisa uma característica por vez. Então, vamos ver alguns casos aqui, ó. Por exemplo, já ouviram falar do fator RH, né? Fator sanguíneo. Ah, eu sou A positivo, B positivo. O que é esse positivo? Eu sou ou A negativo. Esse negativo e positivo é o sistema sanguíneo, são fatores. O nosso sistema sanguíneo, na verdade, ele é determinado por. São vários, por exemplo, fatores que determinam o nosso sangue, tá? Para analisar. Então, são proteínas que estão, na verdade, na nossa membrana plasmática das hemácias. Então, e o que é mais estudado em genética são três: são o fator ABO, sistema ABO, sistema MM e o fator RH. Isso tudo são proteínas de membrana das hemácias. O sistema RH, ele vai dizer se o teu sangue é positivo ou negativo, tá? E essas proteínas, ela foi detectada inicialmente, né, em macacos rhesus. Por isso que é DR, tá? Rhesus, também conhecido como termo rhesus, por isso que ficou RH. A espécie é a macaca mulata. Esse macaquinho que tá ali na imagem. Então, esse fator é uma proteína que ocorre nas hemácias de todos os macacos desse gênero, tá? E pode ou não existir nas hemácias humanas. Então, quer dizer, quando tem nas hemácias humanas, a gente é RH positivo. Quando não tem, é RH negativo. Então, nesse macaco, todos eles têm. E no nosso pode ou não ocorrer, tá? Então, é RH positivo ou negativo. Você não tem esse fator na sua hemácia. Quando você é o genótipo, ó, Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho, vai ser RH positivo. Já o genótipo Rzinho, Rzinho é fator, o fenótipo é RH negativo. Isso o exame de sangue dá para saber, né? Aqui está mostrando um cruzamento aqui, né, entre o pai Rzão, Rzinho e a mãe Rzinho, Rzinho também. Vai ser a mesma proporção de Mendel lá, 3:1, ou seja, 3, proporção 3 de positivo para negativo. E tem anticorpos, né, que vão, por exemplo, na transfusão de sangue, isso pode influenciar. Então, por exemplo, o sangue que ele é positivo, positivo significa que você tem esse fator, a aglutinina, que é um anticorpo, que é anti esse fator, então sempre tem que lembrar assim, anticorpo são proteínas de defesa do nosso organismo. Defesa. Então, anticorpos é o que vai me defender contra alguma coisa. Contra uma bactéria, contra um vírus. Qualquer coisa que é estranha ao meu corpo, eu chamo de antígeno. Tá? Então, antígeno é uma coisa estranha ao meu corpo. Eu posso, às vezes, ao contato com esse antígeno, produzir anticorpos.
Aí eu produzo anticorpos para destruir esse antígeno. Então, é isso que acontece nas transfusões de sangue, para saber também, né, para não acontecer transfusões de sangue errada, porque senão a pessoa pode ter problemas se tem um sangue errado, por causa dos anticorpos. Eu já vou explicar para vocês. Então, aqui, ó, a aglutinina, que é o anticorpo anti-RH, ele, nesse exame aqui em laboratório, ó, tá vendo que as hemácias ficou aglutinada, ou seja, reagiu. Então, quer dizer, esse exame eu já consigo descobrir a pessoa que ela é RH positivo, que aconteceu essa aglutinação. Se eu vou colocar um anticorpo nesse sangue e não acontecer nada, ou seja, não reagiu aquele anticorpo, significa que o sangue da pessoa não tem esse antígeno aí, esse fator RH que tem antígeno. Então, a mistura ficou homogênea, ou seja, então a pessoa é negativa. Ela não vai reagir, não reage porque o anticorpo não vai reagir porque ela não tem antígeno para reagir. Não acontece a aglutinação. Depois a gente vai voltar a falar mais disso aqui, vou esclarecer mais, quando a gente vê os outros casos. Só esse aqui, relembrando, então a gente está vendo casos que se aplicam à primeira lei de Mendel. Aqui, vou tirar aqui a minha imagem só para vocês poderem ver melhor. Olha só, esse aqui é monohibridismo, tá? E modificações nas proporções fenotípicas. O que é isso? Proporção fenotípica. Fenótipo, lembra, é a característica visível. Lembram lá que quando o Mendel analisou a cor da ervilha, amarelo e verde, sempre dava ou um ou outro, né? Ou na primeira geração era tudo amarela, e quando ele cruzava essas amarelas com amarelas, saía alguma ervilha verde, mas não tinha uma cor intermediária, lembra? Não tinha. Não tinha tipo amarelo fraco, verdinho fraco, não tem. Agora tem casos que isso acontece, tá? A gente chama de ausência de dominância. Então é quando não há relação de dominância e recessividade entre os alelos de um gene. E aí vai surgir uma cor intermediária. Por exemplo, ó, essa exemplo dessa florzinha aqui, tem a flor rosa, bem rosa flor, e branca. Quando ocorre o cruzamento da rosa com a branca, todas as flores dessa geração, os descendentes desse cruzamento vão ser rosa fraco, que é chamado de rósea. Então, na verdade, não tem dominante. Não é o Vzão nem o Bzão que é dominante, nem a rosa forte, a pink aqui, e a branca que é dominante. Nenhuma vai dominar sobre a outra, ou seja, vai ser uma mistura. Olha que interessante, vai ter uma mistura. E a florzinha vai ser rosa, tipo um café com leite. Tipo assim, né? Não vai ser nem branco como leite, nem preto como café. E é isso que acontece, tá? Outra coisa, outro fator também que acontece é a codominância. O que é a codominância? Nesse caso, não tem mistura, tá? E sim, as duas características se manifestam. Então, ó, os alelos não têm relação de dominância e recessividade. O heterozigoto não apresenta um fenótipo intermediário, mas sim os dois juntos. Um exemplo é a raça de gado chamada Shorton. Acho que se fala, não sei muito bem. Mas, enfim, tem esses bois podem ter, pode ser marrom, branco, e quando eu cruzo marrom com branco, vai ser uma mistura dos dois, vai ter tanto manchas escuras quanto brancas, então quer dizer, as duas características se manifestaram, nesse caso que não nasceu, não tem um boi café com leite, sim, ele fica aparecendo as duas cores, tá? Isso é codominância. Também esse fator, a característica de codominância também tem no nosso sistema sanguíneo, que é o MN. Esse nunca, geralmente, não tem nos exames, esse fator não é importante para exames, né, sanguíneos, assim. Sempre é só o sistema ABO e o RH. Mas tem esse aqui também, tá? O sistema MN.
Então, assim, nas nossas hemácias, por exemplo, não vai ter assim, o N ou o N e o MN, os dois juntos. Então, aqui, ó, nas hemácias dos indivíduos heterozigotos, há os antígenos M e N. Então, não tem um antígeno intermediário. Isso tem que dar. Não é um codominância é isso, não tem um intermediário entre o M e o N. Vai ter os dois, pronto. Então, isso é codominância. Tem também os alelos letais, ou seja, tem alguns alelos, isso foi verificado, foi feito experimento há muito tempo com ratos, e que foi visto que o rato descendente que ele herdava dois alelos azão, ou seja, ele era homozigoto dominante, azão, ele morria já no útero. Então, quer dizer, nesse caso aqui, esse alelo, ele, em dose dupla, provocava a morte dos indivíduos. Tá? Então, existe alguns casos que pode acontecer isso. É porque são genes, na verdade, tá? A expressão dos genes, nesse caso, ele não é viável para a continuidade do desenvolvimento do indivíduo. É algum erro que acontece na manifestação desses genes. E agora? Tudo bem, a gente está vendo o caso de primeira lei de Mendel, mas tem casos que não é só alelo azão, azinho. Né? Até agora a gente viu só dois alelos por característica. Né? Ele é azão, azinho. Outra característica, mesão, bezinho, vamos supor, né? Só dois alelos para uma característica. Porém, pode ter características, tem características, que tem mais de um alelo para aquela característica. Nesse caso, é chamado de polialelia, ou seja, poli, muitos, é mais de dois alelos, ou alelos múltiplos. Então, vamos supor que a gente está levando em consideração o alelo A. Tem o azão maiúsculo, tem o azinho minúsculo, tá? E tem o azinho minúsculo também do outro formato. Ou seja, eu tenho aqui, tá vendo? 3 alelos diferentes do mesmo gene. Eu tô falando o gene A. Só que eu tenho o A maiúsculo, o A minúsculo e o A com outro tipo de fonte de letra aqui que eu coloquei como exemplo. Ou pode ser A1, A2, A3, A4, ou seja, múltiplos alelos de uma característica só. Isso é muito estudado em coelhos. Esse caso é sempre bem estudado desse tipo dessas características. A cor da pelagem dos coelhinhos. Então, vamos lá, ó. Tem vários tipos de coloração de pelos. Ou seja, estamos analisando uma característica, que é a cor do pelo. Só que tem várias cores e vários alelos para essa cor. Olha só. O selvagem, o coelhinho que é chamado selvagem ou agute, ele tem uma cor acinzentada. Já o chinchila, ele é uma cinza mais pro prata, mais claro. E ó, o alelo é CH, maisinho pro selvagem, CCH pro chinchila, CH pro himalaio. O himalaio, ele é branco e tem umas partes pretinhas também no focinho e nas patas. E o alelo C, apenas C, ele é albino, todo branquinho. Então, ó, e a relação de dominância é a seguinte. C mais domina sobre todos os outros. Ou seja, se o coelho herdar o alelo C+, ele vai ser, com certeza, selvagem ou agute, ou seja, ele vai ter apelo cinzento mais escuro. Ele domina sobre todos os outros. Qual é o segundo na escala de dominância? O CH, que é o chinchila. Aqui, ó, chinchila. Então, se o coelho herdar esse CCH,
Sem esse aqui, ele vai ser com certeza a apresentação do pelo vai ser chinchila. Ele vai ser prateado, cinza prateado. E assim por diante. Aí o outro é o CH e o por último é o C. O C é o mais extensivo de todos, ou seja, para o coelho ser branquinho, ele tem que herdar 2 alelos. Aí ele tem que ser Czinho, Czinho. Aí ele vai ser branco, albino. Então, esse é o exemplo claro, né, de polialelia, alelos múltiplos. Tem um exercício aqui, não vai dar tempo da gente fazer, mas depois a gente pode fazer, vocês vão tentar fazer em casa, com certeza vocês vão conseguir. E aqui tem um exercício, ó, esse aqui bem simples, vamos fazer esse aqui, ó. Um experimento com o coelho do Himalaia. Ao raspar a pelagem do coelho e colocar uma bolsa de gelo, observe que o crescimento de pelo naquela região adquire uma tonalidade escura. Então, olha, é o que a gente viu, né? Não é a ação do ambiente aqui, colocou gelo. E ali naquele lugar, o pelo nasceu uma mancha escura. Então, baseado nesse fenômeno, a alternativa correta. Pode-se afirmar que a pelagem escura é a pelagem da espécie ancestral? Não, óbvio que não tem nada a ver. O experimento mostra a ação do ambiente modificando o fenótipo do coelho. Opa, acho que é essa, hein? A pelagem escura jamais ficará branca novamente, exemplo da teoria de seleção natural. Não, pode ficar branca de novo depois que tirar a bolsa de gelo e voltar à temperatura normal. É um exemplo clássico de segregação independente dos genes responsáveis pela pelagem do animal. Não. As células responsáveis pela alteração da coloração da pelagem do animal são chamadas de queratinócitos e tiveram seus genes inativados mediante alta temperatura. Inativados mediante alta temperatura, não, eles foram ativados mediante a baixa temperatura. Né? Então, na verdade, aqui mostra a ação do ambiente modificando o fenótipo do coelho, é a letra B. Né? Bom, agora vamos para a última parte. Tá? Acho que já está acabando. Vou voltar aqui. Mais uns casos de monobdias, primeira lei de Mendel ainda, tá? Vamos ver o sistema ABO de grupo sanguíneo, a gente não viu ainda, né? O sistema ABO, ele segue, então, as regras de herança das leis de Mendel, ou seja, eles se segregam independentemente na formação dos gametas. Então, apesar de... Esse também é um caso de polialelia, tá? Porque tem 3 alelos aqui nesse caso. Tem o A, o B e o Izinho, né? O IA, IB e o Izinho. Lembrando que, no mesmo caso ali que a gente viu da pelagem de coelhos, que tem vários alelos, C, C, C+, CCH e CH, independente de ter vários alelos, os nossos cromossomos vai ter apenas 2 por vez, tá? Eu não sei se isso ficou claro para vocês ali, até vou voltar, que eu esqueci de reforçar, mas olha só. Aqui nesse caso, a pelagem de coelho, o coelho vai ser o seguinte, ó. Apesar de ter vários alelos, um tipo, ele vai ter apenas 2 alelos desse, independente. Por exemplo, ó, a fêmea, aqui estamos nesse exercício, está mostrando um cruzamento entre um coelho agute e outro agute. E os filhotes, ó, nasceu 3 agutes e um albino. Quer dizer, esse agute aqui, ele pode ser, olhando a tabela aqui, ó, olhando a tabela, deixa eu voltar aqui, ó, ele pode ser ou C+, ou C+, ele é isso que ele vai ter. Não pode ter 3 alelos diferentes ao mesmo tempo, não, só 2 ao mesmo tempo. Ele vai ser selvagem por causa da relação de dominância, ó. Esse outro coelho pode ter alelos C+, CCH. Ele também vai ser esse fenótipo aqui, selvagem ou agute. Lembrando que o C+ é o dominante, por isso. Outro coelho pode ser genótipo C+CH.
ele também vai ser selvagem ou adulto. Outro coelho pode ser ainda C mais C. Então, tá vendo? Ele tem 4 possibilidades de genótipo, com 2 alelos sempre por vez, e ele vai ter o mesmo fenótipo, tá, gente? Então, não tem como eu ter 3 alelos, o coelho ter 3 alelos por vez, ou seja, C mais, C e C. Não, porque o locus gênico, lembram? Ele fica nos parezinhos homólogos, ou seja, aqui e outro aqui, ou aqui e outro aqui, formando os pares de homólogos, tá? Os parezinhos. Então, por isso que só 2 por vez. Então, volta lá. Nos casos do sistema ABO. Sempre vai ser o alelo representado pela letra I. Tipo, um I, o A maiúsculo, o I e o Bzinho, o I e o B e o Izinho. O I, ele vem da palavra isoaglutinação, que se refere à aglutinação do sangue ocorrida na transfusão entre indivíduos da mesma espécie com tipos sanguíneos incompatíveis. Então, quando a transfusão de sangue ocorre da forma errada, ocorre isoaglutinação, tá? O sangue coagula. Por isso que vem a letra I. Então, olha aqui, essa tabela do sistema ABO. O alelo IA é o dominante sobre o I. O alelo IB é dominante sobre o I, o Izinho minúsculo. Os alelos IA e IB são codominantes. Então, também é um exemplo de codominantes, assim como no sistema MM. Os dois vão se manifestar, por isso que tem pessoas com sangue AB, né? Já viram? Tem pessoas que têm o sangue tipo AB. O alelo Izinho é recessivo. Então, quando a pessoa tem o alelo I, 2I, ele vai ser o sangue O. Então, olha aqui o genótipo. O meu genótipo, eu posso ter 2 alelos IA em dose dupla, ou IA Izinho minúsculo, eu vou ser sangue A. IB, ou IB Izinho, vai ser sangue tipo B. Se eu herdar o IA e o IB, eu vou ser sangue AB. Se for Izinho, vai ser sangue tipo O. Tá? E ele que é um erro recessivo. Isso se deve, ó, então lembra do antígeno anticorpo que eu expliquei antes. Nosso corpo tem anticorpos produzidos pelos linfócitos. As nossas hemácias têm o tal do antígeno. Lembra que eu falei antígeno é uma coisa estranha para o meu organismo. Porém, o meu sangue, meu tipo de sangue, por exemplo, meu sangue é A, tá? E o meu sangue já não tem como ser estranho a mim mesmo, né? Então, ou seja, só se eu receber um sangue diferente. Então, pode ser que eu tenha um antígeno que para você, né, se eu transferir o meu sangue para você, vai ser um antígeno que você está recebendo, o meu antígeno que você está recebendo é estranho ao seu corpo. E você vai produzir anticorpos contra ele, tá? Então, é isso que você tem que entender. O antígeno é uma coisa estranha ao nosso corpo. E o anticorpo é o que vai atacar essa coisa estranha que é o antígeno, tudo bem? Aí, isso que ocorre aqui nessa imagem de coagulação, ó, quando o antígeno reage com o anticorpo, ocorre isso, ó, uma aglutinação do sangue, ele coagula. Isso que é o problema das transfusões erradas. Ó, vamos entender essa tabela aqui. O grupo sanguíneo, ó, aqui em cima, tipo A, tipo B, AB e O. Como vai ser as hemácias do sangue desses indivíduos? Ó, se você é do tipo sangue A, você vai ter na sua hemácia antígenos A. Antígeno A, ou seja, você tem um antígeno. É uma coisa estranha para o corpo de outra pessoa. Para você não, você tem o seu antígeno ali, vai ter antígeno na sua membrana. Mas você tem no seu plasma anticorpos anti-B. Tá, mas o que isso significa? Anti-B é anticorpos. Eu não falei que anticorpos ataca coisas estranhas no seu corpo? Vai atacar. O que ele vai atacar? Se você receber um sangue tipo B. Se você receber um sangue tipo B ou AB, que tem antígeno, olha aqui, ele tem antígeno
Esse antígeno, se a pessoa tipo B, se você receber um sangue B e você é A, você está recebendo um antígeno da pessoa B. Você tem anticorpos anti-B, ou seja, vai acontecer uma reação de aglutinação. Esses anticorpos imediatamente vão ir atacar esse sangue aqui e destruir todas essas hemácias aqui que tem o antígeno B. Vai ser destruídas. E aí vai dar problema para o seu organismo. Tá? Então é esse que tem que, no caso, saber, né? Nas transfusões de sangue para não acontecer isso. Então, ó, a pessoa sangue B, ela tem nas hemácias o antígeno B, mas ela tem anticorpos anti-A, ou seja, ela não pode receber sangue A. Não vai dar problema, nem sangue AB. Já a pessoa com tipo sanguíneo AB, ela vai ter nas suas hemácias tanto antígeno A quanto B. Olha só, ela tem 2 antígenos. Então, ela pode receber sangue, por exemplo, do B? Pode. Então, olha só, a pessoa com sangue AB, ela pode receber sangue do B e do A. Só que olha só, a pessoa sangue B, ao doar sangue para o AB, não está levando junto, teoricamente, ó, o anti-A. Só que esse anti-A não vai atacar esse antígeno A aqui, da pessoa que está recebendo esse sangue do AB? Então pensem aí, por que que pode? Por que que a pessoa AB, sangue AB, pode receber transfusão sanguínea de sangue B e de sangue A? Pensem aí. Depois vocês me contam o porquê que pode. Apesar de ter antígeno aqui, ó. Agora, por último, a pessoa com grupo sanguíneo O, veja que interessante. Ela, como ela tem o genótipo recessivo, que é o Izinho, tá? Ela não tem nenhuma proteína de membrana, ou seja, ela não tem nenhum antígeno na sua membrana, ó. A hemácia é limpa, não tem antígeno. Se ela não tem antígeno nenhum, pensem aqui comigo, se ela não tem antígeno nenhum. Se eu receber um sangue, eu sou tipo A. Eu posso receber um sangue tipo O? Pode ou não pode? Eu estou recebendo alguma coisa estranha, um antígeno estranho ao meu corpo ao receber um sangue O, se eu suar? Não. Então, o O, ele é o que a gente chama de doador universal. Ele pode doar, olha só, ele pode doar para o sangue para a pessoa que tem sangue B, AB e para o A. Ele é um doador universal, porque justamente ele não tem nenhum antígeno, não vai dar problema para a pessoa que receber, não tem antígenos na membrana. Outra coisa também, olha a diferença, a pessoa que tem AB não tem anticorpos, não tem nenhum anticorpos no seu plasma. Ou seja, se não tem anticorpos, eu não tenho nenhuma defesa, não tenho o que vai atacar outro tipo de sangue. É por isso que o AB é um receptor universal. Então, lembra que eu falei, né? O AB pode receber sangue do B? Pode. Justamente porque também não tem anticorpos. Eu não tenho anticorpos para atacar esse antígeno. Eu não tenho anticorpos para atacar esse antígeno. Posso até criar anticorpos depois, mas naquele momento eu não tenho uma coisa, anticorpos pronto para aquele tipo de sangue. Não vai acontecer reação imediata, entende? Não vai acontecer reação nenhuma. Aqui, ó, o O, ele já tem no seu plasma as aglutininas, que são anticorpos anti-A e anti-B. Ele tem. Ou seja, aí tem problema. Ele pode receber sangue desses outros aqui?
Não pode. Então, o O pode receber sangue AB? Não, ele tem, porque ele tem anticorpos anti-AB. Ou seja, ele vai atacar sangue AB, ele pode atacar o B, pode atacar, ou seja, atacar, eu digo assim, é destruir as hemácias, né? Então é por isso que sempre tem aquela coisa, né? Ah, o O, ele é um doador universal, mas porém ele só pode receber transfusão de sangue dele mesmo, então é um sangue mais raro. Eu posso receber sangue somente a pessoa que tem o O, só do O, que eu não posso receber nem A, nem B, nem AB, só dele mesmo. Ó, que tem nessa imagem aqui. O AB não, ele pode receber do A, pode receber, não é o ideal, né, tá? Tá, gente, não é o ideal. Geralmente eles fazem transfusão de sangue de mesmo tipo sanguíneo. E o B pode doar para o AB também, ó. O AB e o AB também, não, lógico, doa para o AB. O B, ele pode receber sangue dele mesmo e do tipo O também, então são duas possibilidades. A pessoa que tem A também pode receber sangue A e receber do O também, duas possibilidades. O único mais afetado é o O, porque ele só tem uma possibilidade, só recebe transfusão de sangue do tipo sanguíneo igual ao dele, tá? Então é isso. Eu prometo que já tá acabando. Resolva, isso aí vocês podem fazer no seu caderno, tá? Resolvam aí, por favor. Cruzamento simples de Mendel. Garanto que vocês já sabem fazer. O RH também já falamos. Ah, uma coisa interessante é o seguinte. Tem uma doença, a eritoblastose fetal, que acontece justamente por essa produção de anticorpos. Olha só. Quando a mãe, na primeira gestação dela, ela tá grávida, tá? Só que a mãe, ela é RH negativo. Então, nesse caso, a mãe é RH negativo, tá? Ou seja, lembra que o RH negativo, ela não tem a pessoa, tá? Vou deixar aqui a tabela para vocês verem, ó. A pessoa RH negativa, ela não tem antígeno. Ou seja, não tem antígeno nenhum, não tem antígeno. Já quem é RH positivo possui antígeno. Então, isso não pode misturar, né? Por quê? Se eu misturar um antígeno com um do outro, eu vou ter uma reação de produção de anticorpos. Então, é isso que acontece, ó. Se eu sou RH negativo, não provoca produção de anticorpos anti-RH. Então, quer dizer, o RH negativo, a pessoa que é RH negativa, por ela não possuir antígenos, ela pode doar sangue para uma pessoa tipo RH positivo. Já o contrário, que não pode. Como a RH positivo possui antígeno, ele provoca a produção de anticorpos na pessoa que recebe. Tá? Então, olha o que acontece nessa doença que é a eritoblastose, é justamente isso. A mãe, ela é RH negativa, ou seja, ela não tem antígenos, mas o bebê que ela está gerando é RH positivo. Isso pode, lógico, dependendo do tipo sanguíneo do pai e da mãe, tá? Porque pelos alelos, né? Então, independente se a mãe é RH negativo, o feto pode ser RH positivo por causa do pai, né? Que é RH positivo. E aí, na primeira gestação, o que acontece? Na hora do parto, na passagem, tá? Na hora que no parto, o sangue da mãe com o feto pode misturar. Isso acontece, tá? Porque rompe vasos sanguíneos e tudo acontece essa mistura. O que vai acontecer? Ocorre a passagem de massas do feto para o sangue da mãe. Como o feto é RH positivo, ele tem antígeno, ele vai acontecer uma reação no corpo da mãe que vai produzir anticorpos contra esse fator RH do feto, entende? Então a mãe ela já fica sensibilizada, ou seja, não acontece nada grave de primeiro porque ela só vai produzir anticorpos no primeiro parto. Só que acontece, caso ela fique grávida de novo e esse bebê também tem o sangue RH positivo novamente, olha o que vai acontecer. A mãe já produziu anticorpos na primeira vez. Agora ela já tem anticorpos prontos para atacar. Entende? O exército está ali prontinho. Quando acontecer uma mistura de sangue novamente, ó, a mãe sensibilizada na primeira vez produziu anticorpos anti-RH. Os anticorpos agora na segunda gestação, eles podem passar através da placenta, porque tem comunicação, tá? Através da placenta do cordão umbilical e destrói as hemácias do feto. Por quê? Esse anticorpos, ele não é anti-RH? O feto não é positivo? Ele é um antígeno? O RH
ele tem, o RH positivo tem um antígeno, e a mãe produziu anticorpos contra esse antígeno. Então, quando acontece essa passagem de anticorpos, vai acontecer a destruição das hemácias do feto, e aí ocorre, ele pode ter problemas, né, rompimento, destruição, se chama doença hemolítica do recém-nascido. Hoje em dia, tá, já é feito testes antes, né, quando no período pré-natal e tudo, para evitar de acontecer esse tipo de situação, tá? Já tem como prevenir. Enfim, eles colocam anticoagulantes, tá? Fazem um tratamento para inibir esses anticorpos, a produção de anticorpos pelo corpo da mãe, e aí já não acontece esse problema, tá? Mas vejo como pode acontecer, né? Se você não acompanhar os tipos sanguíneos, não fazer os testes, né? Pode acontecer esse tipo de situação, né, gente? Então é isso. Tem um exercício aqui também que vocês podem tentar fazer agora através da explicação. Esse exercício ele é de tipos sanguíneos, tá? Envolve fator RH e o sistema ABO. Então, gente, desculpa, eu sei que ficou um pouco longo esse vídeo, mas é que eu quis, assim, fazer uma revisão já com aulas, porque eu acho que no primeiro bimestre eu não fiz essa aula de todos esses assuntos, então, qualquer dúvida vocês podem me mandar também. Eu acho que ficou meio esclarecido esses assuntos, né? Espero que sim. E, e é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado e vejam essa videoaula. Que bom que você viu até o final, tá? Eu quis explicar um pouco mais detalhado, então ficou longo, mas eu prometo que só essa aula vai ficar longa desse jeito, tá bom? Nas próximas não. Então, até.